Já pensou em trabalhar ou conhecer melhor o mercado e as oportunidades na área de gestão portuária? Pois é sobre esse tema que vamos conversar hoje no Escolas do Conhecimento. Para o bate-papo está com a gente o mestre e professor Luciano Ângelo Rodrigues, que leciona nos cursos da Escola de Negócios aqui da Univale. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado. Professor, aqui em Santa Catarina a gente tem um mercado muito promissor, né, para a área de gestão portuária, principalmente onde a Univale atua. Qual que é a sua relação com esse mercado de gestão portuária? Conta pra gente. Eu tenho muitos anos, trabalhando na área. Eu fui 14 anos do Grupo Porto Belo, cuidando da parte de operações portuárias. Depois fui 12 anos do órgão gestor de mão de obra, que é o que treina e cuida dos trabalhadores portuários, E hoje, atualmente, a gente faz assessoria a essas empresas, aos nossos terminais todos que estão aí no porto. Então, a gente vê o crescimento do porto, mas pelo que você está me contando aí, o mercado de gestão portuária, ele sempre foi muito promissor aqui na região? O que nós não tínhamos era, de fato, um curso em que pudesse especificar mais esse trabalhador, que pudesse dar mais bagagem para que ele pudesse trabalhar nesses mercados, Porque ainda mais agora, que nós temos dentro do porto de Itajaí, nós temos 7 terminais. Bastante. Então, assim, o mercado se ampliou bastante. E para cobrir essa deficiência, nós temos profissionais de outras áreas trabalhando nas funções que seriam de gestores portuários. Olha, então quer dizer, tem espaço aí para o pessoal trabalhar. Tem. Curiosamente, a nossa cidade, ela vive do porto, ou vive das atividades de porto. E quando eu digo porto, nós incluímos a Portonave, que está ali do lado de Navegantes, porque eles pertencem ao complexo do porto de Itajaí. Então, nós estamos falando, assim, por baixo hoje, o mercado mudou um pouco, por causa da pandemia, mas provavelmente hoje nós temos empregos diretos nos terminais portuários, mais de 5 mil trabalhadores. Bastante coisa. Porque só a IPM, que é ao lado de Itajaí, mais a Portonave, os dois juntos, só os dois já estão mais de 2 mil funcionários. Ô, professor Luciano, você falou aí da pandemia, sofreu alguma alteração? O mercado sofreu porque a gente falou, os portos, foi uma coisa que não parou, todo mundo parou ali logo no comecinho de 2020, mas os portos, claro, seguindo ali as normas de segurança, mas continuaram funcionando. Mudou o mercado depois da pandemia? Teve alguma retração? Ou, de repente, até alguma melhora? Não sei. O mercado mudou, não tenha dúvida, O primeiro impacto foi, como todo, susto, O mercado assustou. Mas ele se recuperou rapidamente, em 2, 3 meses ele passou a receber mais volume de carga do que tinha antes. Então houve uma queda brutal no início e depois, principalmente essas vendas online, que começou a crescer bastante, mesmo para compra internacional, mesmo para exportação e importação, porque também os aeroportos que estavam proibidos de viagem, mas as cargas elas se movimentavam, não tinha jeito. Então, você fechava os acordos, os contratos, as cargas eram embarcadas e eram descarregadas. Então, há um crescimento. Inclusive, hoje, nós estamos num ponto interessante, porque o nosso complexo fechou em quase 34% de aumento de movimento. Ou seja, melhorou o fluxo de movimentação de cargas aqui. É que nós caímos um pouco. Então, subiu 34% e de aumento real, uns 8% a 10%. Mas é aumento, Se a gente pensar que estamos num cenário aí pandêmico, professor? É uma coisa boa, Então, respondendo a tua resposta, a pandemia ajudou a crescer, de fato, o nosso movimento. Tinha que ter alguma coisa boa, vamos pensar assim, professor? Ô, professor Luciano, vamos pensar, a gente está falando de pandemia, mas a gente caminha, não estamos ainda, caminhamos por um cenário, um ciclo aí, pós-pandêmico. Novas profissões surgiram, o pessoal foi trabalhar em casa, descobriram-se novos nichos de mercado. O profissional de gestão portuária, ele precisou buscar novos conhecimentos? Quem é esse profissional de gestão portuária no período de pós-pandemia? Ou quem ele será? As atividades operacionais, elas continuaram sendo as mesmas, porque nas operações dos navios hoje não trabalham muitas pessoas em forma conjugada, todos estando juntos. Hoje, cada vez mais a automação faz com que esses trabalhadores tenham outro tipo de formação, por exemplo, técnica, porém de informática, Ele tem que trabalhar com esses equipamentos, não estando nos equipamentos, muitas vezes fora deles, Como a gente fala, operações de drones e tal, nós estamos nos caminhando para tudo isso, quer dizer, de forma genérica. Os portos hoje cada vez mais automatizados. A indústria 4.0, que é a robotização
e a internet das coisas é que hoje faz com que esses portos trabalhem sem as pessoas no local da operação. Então, assim, quem trabalha são as máquinas, e essas pessoas fazem através de salas fechadas, com joysticks, né, operando à distância para poder operar essas cargas todas. O futuro é esse. Diminui a margem de erro, professor, que quando a gente fala em, né, gestão, operação portuária, a gente tem aquela lembrança do cara no cais, carregando o saco, colocando na esteira, e hoje você já me mostra um cenário mais futurista. Eles são né? heróis. Essas cenas tão diferentes, hoje a margem de erro é menor? A segurança é maior, digamos? Nos terminais completamente especializados é menor. Você veja, nós hoje movimentamos um volume grande de contêineres em Itajaí, inclui então navegantes, né? Ao Porto de Itajaí a gente movimenta muito. Os nossos índices são muito bons de produtividade e com baixos acidentes. Eu, quando comecei a trabalhar, nós perdíamos mais de um trabalhador por ano. Olha, é bastante coisa, né? Hoje não é isso. Na sua opinião, quais oportunidades existem hoje? Vamos falar para os nossos alunos aqui, pessoal, ou para quem está nos ouvindo, nos vendo, falou, pô, quero ingressar aí na gestão portuária, o professor falou que é um nicho interessante. Existe quem estuda ou pretende estudar gestão portuária, qual que é o futuro dele no mercado? Quanto ganha? Qual que é a expectativa de crescimento na carreira? Olha, como qualquer outro mercado, né? Você tem várias faixas conforme o seu nível de aprendizagem e de desenvolvimento interno dentro das organizações, né? Mas, de fato, o que acontece para nós entendermos? Várias funções dos terminais portuários são cobertos por outras profissões, por administradores, por funcionários formados em comércio exterior, em logística. Claro que eles fazem parte do mesmo nicho, mas não é específico como é o gestor portuário e de terminais portuários, né? Isso é interessante. De fato, o que você hoje tem é uma ocupação, portanto, de outras categorias ocupando, porque falta gente específico para trabalhar nessas áreas. E também é uma verdade, que vou ser honesto em lhe dizer, por esse período todo que a gente está trabalhando, as empresas não conhecem claramente a função do gestor portuário. Olha... Então, isso é outro problema. Toda vez que vai trabalhar no porto, eu talvez contrate alguém de comércio exterior, talvez contrate alguém de logística. Mesmo que seja em transporte, né, que é o que mais se comenta dentro das áreas portuárias, prefere-se, então, por desconhecimento, contratar profissionais de logística. Então, assim, o gestor portuário e de terminais, ele aprende aqui na nossa universidade como administrar exatamente os terminais, né? Claro que tem alguns que serão expoentes, né? Eles serão cargos de chefia. Tem outros que não, serão cargos de execução. Porém, terão a formação para poder executar. E assim, com toda essa sua experiência que você falou aí na gestão portuária, dando aula aqui no curso, que dica que você daria para quem está nos ouvindo, né, pensando em estudar? Que perfil a pessoa precisa ter para trabalhar nessa área? Ou até mesmo para quem está no mercado, de repente está aí na área de logística, fazer um outro curso, é válido fazer? Conta aí pra gente. Olha, eu sempre digo que assim, o gestor portuário, o curso de gestão portuária, ele é um curso de tecnólogo com 2 anos e meio de duração. Se você fizer a gestão portuária, claro, o teu perfil tem que ser daquele que primeiro goste de se relacionar, tenha vontade de ver a movimentação de carga e de navios, operações que vão a bordo, né? As operações que vão em terminais, que gostem de discutir questões aduaneiras da Receita, porque tudo isso acontece na faixa de porto, né? E com 2 anos e meio, eu ainda me formo e tenho tempo para fazer uma pós-graduação, porque a nossa pós-graduação é de 18 meses. Então, no período de um bacharelado, eu tenho uma formação em gestão portuária e já estou com uma especialização debaixo do braço. Então, assim, eu acho, e essas especializações dão chance para você trabalhar onde você quiser. Se gestão portuária, por ser tecnólogo, que não existe mais da forma como era antes, né? Mas se o tecnólogo pode criar um espanto para alguém, ele vai estar com um nível de pós-graduação que ele pode entrar em qualquer lugar, em qualquer concurso público, inclusive. Que bacana, professor, muito legal. Muito obrigada, viu, professor Luciano Angel Rodrigues, por compartilhar esse conhecimento aí. Quem sabe, para os nossos ouvintes e espectadores,
está lançando aí um novo mercado de trabalho. Muito obrigada pela participação. Nada, obrigado pelo convite e espero que os alunos venham aqui fazer o nosso curso. Também espero. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.